Hoje é a nossa lição número 12, dia 17 de junho de 2018, Ética Cristã e Política. Glória a Deus. Texto áureo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Verdade prática. A política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Glória a Deus. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém. Oremos. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de nos privilegiar com o ensinamento da Tua palavra que nos traz vida, da Tua palavra que nos dá a orientação correta das nossas atitudes diárias, e quando assim fazemos, somos abençoados, conseguimos ver a Tua mão nos conduzindo, a paz no nosso coração, porque a Tua palavra traz paz, a Tua palavra traz resposta, a Tua palavra traz cura, a Tua palavra traz alegria, a Tua palavra nos faz ter decisões que nós nem imaginávamos ter, porque a Tua palavra é sobrenatural, está além do natural, e nós Te louvamos, Pai, pelo privilégio de poder ser receptores desse tesouro incomparável que é a Tua palavra para a nossa mente, para a nossa língua, para os nossos olhos e para o nosso coração hoje de manhã. Fala conosco, Pai. A nossa alma, o nosso ser precisa da Tua voz, da Tua orientação e do Teu cuidado. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Flauzinho. Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por este domingo, por esta manhã tão especial e tão maravilhosa que o Senhor nos dá. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, porque sempre há algo novo que Deus vai trazer para o nosso enriquecimento pessoal, espiritual, emocional, para a nossa preparação. A Bíblia diz que Deus, Ele dota a igreja de dons, de presentes, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, professores, com o objetivo de que os santos sejam aperfeiçoados. Já são santos, mas os santos podem ser aperfeiçoados. Amém, irmãos? Esse é o objetivo. Esta eu acredito que é a última escola dominical
que eu estou dando, porque eu vou pedir para o pastor João Camargos, ou melhor, o irmão João Camargos, dar a 13ª lição, que é ética cristã e redes sociais. Então, gente assim mais nova, está mais antenada com esse negócio de redes sociais. Vou pedir se ele pode falar essa lição, e o próximo trimestre já será o nosso professor, que é o pastor Marcos. Tem quase abaixo assinado aí para você voltar, viu, Marcos? Eu dei aula por algum tempo e agora estou vendo que os alunos tinham razão, porque muitos alunos faziam abaixo assinado para me tirar como professor. Verdade. Dava aula, dei aula aqui na Unip, no curso de Direito, e dei aula também em São Paulo, na Unip também de São Paulo, do curso de Direito. E de vez em quando eu tinha que explicar lá num abaixo assinado dos alunos, porque queriam a substituição do professor. E eu agora, com essa experiência aqui, com essa classe, eu estou entendendo por quê. Porque agora eu vou ter que entregar uma classe para o pastor Marcos com menos alunos do que quando eu recebi. Meu Jesus. E para o João Camargos, vou entregar a classe com 0 aluno. Meu Deus. Eu tenho que pedir perdão para vocês. Eu peço perdão para você e peço perdão também para o João Camargos. É triste, né? Entregar a classe para o homem com 0 aluno. Não é triste? Hã? É. Bom, queridos irmãos, como nós vimos, o nosso tema é ética cristã e política. A verdade prática que foi lida nesta manhã diz muito. A política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Eu pensei em algumas perguntas. Por que a política é vista por muitos com desconfiança total? Por que há tantos desentendimentos políticos em nossos dias? Uma outra pergunta. Numa escala de 0 a 10, você acredita no que um político fala? E se esse político for crente? Seria um erro o crente entrar na política militante? Uma outra pergunta. Um irmão que entrou para a política, ele é um crente político ou um político crente? São perguntas que nós não vamos respondê-las de maneira pontual, mas eu acredito que, estudando esta lição, nós vamos encontrar respostas para estas perguntas e para outras perguntas que certamente cada um temos. Falar em política, queridos irmãos, é um tema que divide opiniões. Alguns irmãos entendem que política é um tema que não deve ser discutido na igreja. Tanto que há pessoas na igreja que não querem nem ouvir falar a respeito desse assunto. Eu acredito que há um terceiro grupo, que são aqueles que são militantes, são apaixonados. E há também aqueles que não são militantes, não são apaixonados, mas são pessoas que acompanham
a vida política da sociedade, dos ambientes onde vive, e num plano maior, tem uma opinião formada, uma opinião coerente com a palavra de Deus, com a vida social, com a vida econômica do país, não estão naquele grupo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Já de cara eu digo para os irmãos que nós não podemos estar nesse grupo, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não estou falando de tendências políticas de esquerda ou de direita. Estou falando de pessoas que não têm um discernimento nem pelo conhecimento e nem espiritual. Eu até admito que, de repente, a pessoa não acompanha a vida política do país, não estuda, não lê, não ouve, não conversa, mas ela fica lá 3, 4, 5, 10 horas orando e Deus dá a revelação para ela. É possível isso. E ela vai tomar uma decisão, notadamente do voto, uma decisão correta, uma decisão de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? Superou a falta de conhecimento pela oração. Agora, se for do tipo que só ora 15 minutos, 5 minutos por dia, tem que acompanhar, ler, enfim. E como falei para os irmãos, tem aquele outro grupo que é apaixonado por um determinado partido ou por uma determinada figura política, e a partir daí só o que o seu partido faz é que está certo. Não tem esses? Só o que aquela ou aquelas determinadas figuras políticas fazem é que está certo. Todos os outros estão errados. Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Precisamos tomar cuidado com isso. Partidarismo é uma coisa que a Bíblia proíbe. Então não posso pertencer a um partido político? Pode pertencer. Mas você tem que ter condições espirituais e emocionais e estar disposto a pagar o preço de pertencer a um partido político. Porque no partido político, tudo que o partido político faz, quer que esteja certo. Então, queridos irmãos, eu acho até coerente aqui no nosso país e também até no plano internacional, as pessoas estarem cansadas da política. No entanto, independentemente do momento político delicado que o nosso país está passando, nós temos que compreender que não é possível viver em uma sociedade sem a política. E na realidade o problema não está na política. O problema está na politicagem dos políticos. E também na politicagem dos eleitores. Porque há eleitores que vendem o voto por um emprego, que vendem o voto por tijolos, por telhas. Há igrejas que vendem o voto dos crentes por telhado, por forro, por instrumentos musicais, por cimento. Os irmãos já ouviram falar isso? É. E o pior é que às vezes vende e não entrega, né? Porque o voto é secreto, depois cada um vota do jeito que quer. Mas olha, eu tenho tantos mil votos aqui, agora eu preciso de tanto. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos e amados irmãos. Acho que é por isso que os políticos gostam tanto de ir nas igrejas. Os irmãos estão observando que quando se aproxima a época das eleições, os políticos começam a ir nas igrejas, a ir nas convenções, a ir nas reuniões.
No entanto, meus amados irmãos, como nós lemos aqui na nossa verdade prática, a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, porque Jesus, na sua oração, ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo. Eu peço que eles sejam guardados do mal. Eu peço que eles sejam protegidos. Mas eles vão ficar aqui neste mundo, como luz do mundo, como sal da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o cristão não vive isolado. Ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Nós precisamos estar informados, irmãos, a respeito das pessoas que estão exercendo um cargo político e às vezes receberam o nosso voto. Nós não podemos estar naquele grupo de cidadãos que um mês depois já não lembra mais em quem votou. Amém? Nós precisamos saber em quem nós votamos para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual e para qualquer outro cargo que nós tenhamos votado nas últimas eleições ou até em outras eleições. Nós precisamos saber quem foram aqueles que receberam os nossos votos, o que eles estão fazendo com os nossos votos e se eles merecem ou não merecem a repetição do nosso voto em seus nomes. Também há uma recomendação na palavra de Deus para que nós oremos por aqueles que estão exercendo cargos políticos e pelas autoridades governamentais. Ah, mas eu não gosto desse prefeito. Ah, mas eu não gosto desse presidente ou desse governador. Mas a Bíblia diz: ora por ele. Ora por ele. Ora pela cidade. Ora pelo país. Porque na paz da cidade teremos a nossa paz. Ah, mas enquanto esse daí estiver no governo, eu quero que vá de mal a pior, para ninguém votar nele na próxima eleição. Isso é pecado. É pecado. Agora, será que pessoas vão para o inferno por causa disso? Vão. Vão. Chegar lá no inferno: olha, mas eu estou surpreso, eu fui uma pessoa tão correta lá na terra e agora estou aqui no inferno. O que aconteceu? Foi esse probleminha aí, que pode parecer uma coisa tão simples, mas é pecado. E nós cantamos aquele hino, né? No céu não entra pecado. Amém, irmãos? Então, irmãos, há essa recomendação na palavra de Deus para que nós oremos por aqueles que estão exercendo cargos políticos e por autoridades governamentais. Ainda antes de nós entrarmos nos nossos comentários, eu gostaria de dizer aos irmãos, que quando nós falamos em política, nós não estamos falando apenas em política partidária. Existem outros movimentos na sociedade que são considerados movimentos políticos. Como, por exemplo, a política do condomínio onde você mora. Há pessoas que querem tudo ali, no seu devido lugar, querem o portão pintado, querem tudo no seu devido lugar, mas nunca foram numa reunião de condomínio. Se você não vai em reunião de condomínio, não reclame. Eu não vou em reunião de condomínio. Eu não reclamo. Eu vou ficar quieto. E agora, depois dessa lição, eu vou ficar mais quieto ainda. Não vou abrir a minha boca. Não foi numa assembleia. Não participou de nenhuma comissão daquele condomínio. Não colaborou com nada. E agora quer que tudo esteja... Espera um pouquinho. As pessoas não são seu empregado, não.
Elas não estão ganhando nada. É apenas uma colaboração. Por exemplo, a política educacional. O pai tem que participar das reuniões da escola, da reunião de pais e mestres, dos conselhos. O estudante tem que participar dos conselhos da escola, do centro acadêmico, dos movimentos da escola. Por exemplo, a política de uma empresa, a pessoa tem que participar das instituições democráticas daquela empresa, como a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é representada por uma parcela de funcionários indicados pela empresa e uma parcela de funcionários eleitos pelos funcionários. E a CIPA é que vai discutir a política de saúde da empresa, o problema de acidentes na empresa, o problema de doenças, as conhecidas doenças do trabalho, o ambiente de trabalho, a insalubridade, enfim, a integridade física dos funcionários, enfim, questões ligadas ao bem-estar, ao conforto, à proteção e à saúde dos trabalhadores. E existe mesmo na cidade, por exemplo, podemos pegar a nossa cidade, aqui a cidade de Campinas, nós temos os conselhos municipais, alguns são remunerados, como por exemplo, o conselho tutelar, as pessoas que desenvolvem atividades no conselho tutelar devem ganhar uns 4 ou 5 mil reais por mês, por aí. E outros conselhos também são remunerados, mas a maior parte deles não tem nenhuma remuneração. A pessoa trabalha como uma doação. E outras entidades da sociedade civil, como associações, sindicatos, órgãos de classe, enfim, e que precisa de alguém, ninguém está ganhando nada. Eu participo de várias entidades e não ganho absolutamente nada, nem um centavo. Mas que exige participação, tempo, investimento, enfim. E há pessoas que pensam que está tudo caindo do céu. É claro que tudo bem vem de Deus. Mas você tem que buscar. Você tem que fazer alguma coisa. Há pouco tempo, nós falamos uma mensagem aqui, e eu trouxe para os irmãos uma estatística do número de pessoas que se dizem cristãs na cidade de Campinas, quando entrevistadas no censo do IBGE. Os irmãos se lembram? Que era um número muito grande. Mais de 300 mil pessoas na cidade de Campinas dizem que são evangélicas. E mais de 600 mil pessoas na cidade de Campinas dizem que são cristãos católicos. E por que há tantos problemas com essas pessoas que são os cristãos católicos e os cristãos evangélicos que amam os pobres, os estrangeiros, os encarcerados, os órfãos, as viúvas, os incapacitados, os deficientes? Por que há tantos problemas? Por que ontem à noite, quando a temperatura baixou para 14, 13 graus, muitos tiveram que tomar uma garrafa de cachaça para poder aguentar o frio? Não é verdade? E 900 mil cristãos na cidade de Campinas. E por que as coisas não acontecem? Eu até olhei, irmãos, a respeito dos conselhos aqui da cidade de Campinas, que são espaços democráticos, são espaços para a participação de todos os cidadãos, é uma espécie de uma ligação entre a sociedade civil, os cidadãos, e o governo
as forças políticas organizadas no governo municipal e em outras esferas de governo, e que também são formados por um número de pessoas indicadas pelo prefeito e um número de pessoas que colocam o seu nome e a sociedade vota e elege essa pessoa para esse conselho. Quanto ganha? Nada. Assim como também vereador não devia ganhar nada. Não devia ganhar nada. Eu acho que só vou votar para deputado agora que tem um projeto. Fala, olha, eu vou apresentar um projeto que vereador não vai ganhar nada. Para que vereador ser remunerado? Se uma pessoa que é presidente de um hospital, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho de Engenharia, do Conselho de Economia, do Instituto da Criança com Câncer e tantas outras entidades, que a pessoa trabalha muito mais do que um vereador e não ganha nada. Por que vereador tem que ser remunerado? Bom, em Campinas nós temos, irmãos, vejam, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, o Conselho de Regulação e Controle Social das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ah, mas o rio está poluído. E o que você fez? Vai lá para o Conselho. O Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, o Conselho Diretor do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais de Campinas, o Conselho Municipal de Previdência de Campinas, o Conselho da Cidade de Campinas, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Conselho Municipal de Ética, Tecnologia e Inovação, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, o Conselho Municipal de Entorpecentes, o Conselho Municipal da Juventude, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Conselho Tutelar de Campinas, o Conselho Municipal do Orçamento Cidadão, o Conselho Municipal de Saúde e conselhos locais de saúde em cada posto de saúde, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho das Escolas Municipais de Campinas, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar de Campinas, o Conselho Municipal de Trânsito de Campinas, de Transporte, Trânsito e Transporte, o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Deliberativo da CETEC, o Conselho de Cultura, o Conselho da Ouvidoria Geral de Campinas, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio, o Conselho de Defesa do Patrimônio Municipal de Campinas, o Conselho Municipal até de Hip e Hop, para promover a cultura hip hop. O Fundo de Apoio à População de Subhabitação de Campinas, o Conselho Municipal das Comunidades e Raízes e Culturas Estrangeiras do município de Campinas, o Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o Conselho Municipal da Cultura de Paz de Campinas, o Conselho Municipal de Habitação, o Conselho Municipal de Cidadania, o Conselho Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Segurança Pública. Isso só no âmbito do município, fora os conselhos no âmbito do Estado e os conselhos no âmbito da União. E esses conselhos, como eu falei para os irmãos, são formados por representantes indicados pela administração pública e representantes que colocam seus nomes ou até que se apresentam como voluntários para servirem nesses conselhos. Se alguém tiver interesse, é só acessar o site da prefeitura e ali vai encontrar todas as informações a respeito como participar desse conselho. Quanto ganha? Nada. É uma contribuição como cidadão, é uma contribuição para a sociedade. Agora, há pessoas que só querem fazer coisa que ganha dinheiro. Não é verdade? Não dá um passo, nunca deu um passo, a não ser sendo pago. Isso está errado. Isso está errado.
Ah, mas por que você está na igreja? Na igreja eu não ganho nada. Ah, mas eu estou lá para ser salvo e estou lá para Jesus me abençoar. Não faz nada sem interesse. Faz alguma coisa sem interesse de ser salvo, de ser perdoado, de ser abençoado. Amém? Vamos entrar no nosso comentário. As Escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicos, entre eles José, o governador do Egito, e Ester, a rainha da Pérsia e da Média. Contudo, apesar desses exemplos, por muitas décadas, a política foi satanizada no meio evangélico. Como resultado, e com sua omissão, a igreja permitiu que o poder político fosse exercido, muitas vezes, por ateus, ímpios e imorais. Esse comportamento contribuiu com a eleição, por exemplo, de governos contrários à cultura judaico-cristã. Para mudar esse quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça e aprofunde a sua consciência política. Como os irmãos sabem, a nossa igreja ela foi fundada por missionários estrangeiros e ela teve uma grande influência de missionários estrangeiros, notadamente missionários suecos e missionários finlandeses e missionários americanos. E, até por ser estrangeiros, eles não se metiam com política. Isso, irmãos, acabou influenciando o nosso comportamento assim, da nossa igreja com relação à participação do crente na política. No entanto, como em todas as áreas da vida, nós precisamos entender a política dentro de uma perspectiva bíblica. Não é uma perspectiva partidária ou uma perspectiva sociológica. Para nós analisarmos política, nós olhamos para a Bíblia. Nós não vamos ler os manuais de filosofia política, de sociologia política, nós vamos ler a Bíblia Sagrada. E os políticos e as propostas políticas, nós submetemos tanto uns quanto os outros, ou as outras propostas políticas, submetemos ao crivo da palavra de Deus. O político ou as propostas políticas que não passarem no crivo da palavra de Deus, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia fala. Se estivermos dentro, sai dela, povo meu. Amém? E se estivermos fora, fugir da aparência do mal. Amém? Se estiver dentro, sai dela, povo meu. E se estiver perto, fugir da aparência do mal. Então a Bíblia é a autoridade sobre política e ponto final. Com isso nós entramos no ponto número 1. Uma perspectiva bíblica da política. Primeiro, Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. As Escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Isso significa que Ele intervém em nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aquele que nele espera. Nesse aspecto, a Bíblia mostra que o Altíssimo remove reis e estabelece os reis. Daniel 2:21. E Romanos 13:1 diz: porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas com Deus. E em muitos casos, Deus coloca determinadas autoridades para que elas venham realmente com espada. Sim, o Deus Altíssimo governa o aspecto político da vida no mundo. Há um versículo em Daniel capítulo 4, versículo 17, que diz assim:
A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Deus continua fazendo isso, irmãos. Deus continua fazendo isso. Agora, apesar dos homens maus abusarem do seu poder político, por terem uma intenção perversa, a Bíblia diz que há homens que não conseguem dormir, perde o sono, enquanto não chega a uma conclusão de um intento perverso, fica sem dormir, nem com tarja preta dorme, só pensando em alguma coisa perversa. Olha, isso não é brincadeira. Agora, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que Deus, Ele pega até o mal que os homens fazem e transforma para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Número 2, Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Os irmãos acreditam nisso? Que isso ainda pode acontecer hoje? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Senhor, levanta homens que te glorifiquem na política. Elimina, tira do nosso meio os homens maus, os homens corruptos. E levanta homens que te glorifiquem na política. Assim como o Senhor levantou José, filho de Jacó. Gênesis capítulo 41, versículo 37. Os irmãos sabem que José desenvolveu um plano inteligente. Um plano que salvou da fome o próprio povo hebreu. Glória a Deus! Havia uma promessa feita no Éden. Da semente da mulher vai se levantar um que esmagará a cabeça da serpente. Havia uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus agora usa José para preservar os hebreus da fome. Esther desenvolveu um plano que salvou da morte o povo hebreu. Plano de Deus, irmãos. Em tudo isso estava previsto Jesus, o nascimento de Jesus. E também aqui fala em Daniel. Daniel e os seus amigos foram grandemente usados por Deus para que o Senhor fosse glorificado e não houvesse impedimento para que o nome de Deus fosse honrado naquele império. Bendito seja o nome do Senhor. Essas 3 pessoas, voltamos ao nosso comentário, se colocaram à disposição do Senhor e por intermédio dele providenciaram o escape para o povo de Deus. A história da igreja também mostra um homem chamado Wilberforce. Ele viveu entre 1759 e 1833, que por influência do Evangelho e impactado pelo ministério de John Wesley, foi quem liderou o tráfico de escravos no Reino Britânico, na Inglaterra. Sim, Deus usa pessoas para glorificar o seu nome na política. Os irmãos podem dizer amém? Irmãos, nem tudo está perdido. Não, há esperança. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Este homem, irmãos, a história dele é uma história muito linda. Não sei se os irmãos... Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha lido a respeito. Só estudando essa escola bíblica dominical foi que eu fui ler a respeito. Alguém conhecia a história dele? Tem um filme, exatamente ontem à noite eu até assisti o filme. É uma história muito linda, uma história muito inspiradora. Aos 21 anos, ele foi eleito como uma espécie de vereador do povoado
onde ele morava. E aos 24 anos, ele já era um político famoso por causa da sua eloquência. E ele acabou sendo eleito para representar o condado onde ele morava, em Londres, na Câmara dos Comuns. E ele, durante toda a sua vida, ele lutou pela abolição da escravatura. Eu gostaria de recomendar que os irmãos assistam o filme A Busca pela Liberdade, ou A Luta pela Liberdade. Se você puder olhar aí, assistam esse filme. Tem ele dublado em português, tem ele legendado, mas vocês vão encontrar ele também dublado em português. Pode assistir comprando o filme, mas também já encontra ele na internet aberto para assistirem. E é muito interessante que há um momento em que um grupo de pessoas o procuram e ele estava em dúvida se ele deixava a política e seguia o pastorado ou se ele continuava na política. Um grupo de pessoas chegaram a ele e falaram: nós sabemos que o senhor está em dúvida se o senhor fica na política ou vai ser um clérigo. O senhor pode fazer as duas coisas: servir a Deus, não como clérigo, servir a Deus e continuar na política. E foi uma vida assim muito penosa, porque nessa época a economia da Inglaterra estava muito baseada tanto no trabalho escravo como também no comércio de escravos. E muitos dos políticos que compunham aquelas câmaras eram políticos eleitos com o voto com a força econômica daqueles que tinham navios de escravos, dos produtores que utilizavam a mão de obra escrava e assim por diante. Como que é o nome? Jornada pela Liberdade. Jornada Wilberforce, né? A jornada, né? Jornada pela Liberdade. Vamos para o ponto 3, o Estado e a política. O Estado tem como função garantir, por meio de políticas públicas, as condições necessárias para a vida digna da sociedade. A palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer quem faz o bem. Assim como vivemos num Estado democrático de direito, onde tanto cidadãos quanto autoridades instituídas têm direitos e deveres mediante a Carta Constitucional do país, isto é, vivemos no império das leis. E por isso devemos exercer o mesmo princípio de submissão ao Estado esposado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Leremos Romanos 13, versículos 1 e 2. Faremos isso. Romanos 13, 1 e 2. Onde Paulo diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Evidentemente, isso tem que ser entendido, tem que haver discernimento e tem que ser modulado, porque você não resiste à autoridade enquanto a autoridade ela está com uma palavra que não contraria os princípios da palavra de Deus. Obviamente, a partir do momento em que a palavra da autoridade contraria os princípios da palavra de Deus, você não vai amar a sua própria vida, você vai chegar a ponto de deixar que a sua própria vida
fique lá, como disse aqueles rapazes. Se o Senhor quiser, Ele nos livra da fornalha de fogo. Se não quiser, você não tem nada a ver com isso. Isso para o rei. Amém, irmãos? O Estado e a Bíblia, número 4. O Novo Testamento retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus, assim os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Nesse contexto, o Estado é servo do Deus Altíssimo para aplicar a justiça. E vamos fazer uma distinção entre Estado e governo. Estado é o Estado brasileiro. Seja Lula presidente, Temer presidente, Dilma presidente, quem mais? Bolsonaro presidente. O Estado é o Estado brasileiro. Agora o governo é o governo que passa. Então vamos entender isso, irmãos. Nesse contexto, o Estado é servo do Deus Altíssimo para aplicar a justiça. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. Assim, é lícito pagar tributos e impostos ao Estado, bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Nós não precisamos pagar a mais, nós precisamos estar atentos para que o Estado, por meio dos seus coletores, exatores, fiscais, etc., não usem de injustiça para conosco, mas também, por outro lado, não podemos sonegar. É claro que se o Estado desenvolve uma política de benefícios para a produção, então o Estado fala: se você produz tal coisa, se você empreende ou empreendedor, você pode ter benefícios tais e quais. Nós temos que usar os benefícios tais e quais, porque foram estabelecidos para o fomento, para o desenvolvimento do nosso empreendimento. Mas também, por outro lado, não podemos sonegar, porque há pessoas que sonegam e depois não querem que o outro lá roube. Está tudo mesmo nível. Tanto o que sonega, como o outro que rouba o dinheiro da merenda das crianças, ou o dinheiro para comprar vacina, está tudo no mesmo patamar. Imposto todo mundo tem que pagar. E Jesus foi muito claro. Ele disse: de quem é essa esfinge nessa moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém, irmãos? Bom, vamos para o ponto número 2. A separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. O conceito de Estado laico é compreendido como uma separação entre o Estado e a Igreja. Significa que um não pode interferir nas atividades do outro e vice-versa. A união entre Igreja e o Estado é o ponto número 1. No ano 313, Constantino e Licínio, imperadores romanos do Ocidente e do Oriente, respectivamente, promulgaram o Edito de Milão. O decreto outorgou liberdade e tolerância religiosa aos cristãos no Império Romano. O imperador Teodósio decretou também, no ano 380 d.C., o Edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do Império. O edito prometia vingança divina e castigo do Estado aos que não aderissem à lei. A partir de então, a união entre Igreja e Estado passou a ser indiscutível. A exemplo da deformação da nação de Israel, o início dessa união trouxe até benefício, mas em seguida, essa mistura foi trágica. A separação entre Igreja e o Estado, número 2. Ao fim da Idade Média, os ideais humanistas valorizavam os direitos individuais do cidadão, e isso despertou nos cristãos a necessidade de reformar a Igreja, especialmente o clero, os sacerdotes. Os abusos de Roma e a venda das indulgências deflagraram a reforma em 1517, na Alemanha. O monge Martinho Lutero rompeu com o catolicismo
romano. Foi a partir da reforma que, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre igreja e Estado foram alçados ao status de direitos fundamentais. A palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. Por isso, o Estado não deve interferir na igreja, nem a igreja no Estado. Amém? Todavia, o povo de Deus jamais deve faltar com sua voz profética diante das injustiças e dos pecados sociais. Número 3, o modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cristão, ou melhor, ao cidadão, plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. No artigo 19 está definida a separação entre o Estado e a Igreja, mas ressalva na lei, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Assim, embora o Estado brasileiro seja laico, ele não é ateu. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Portanto, o Estado não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. Isso é um ponto muito importante. O Estado é laico. O Estado é laico, mas não é ateu. O Estado é laico no sentido de assegurar aos cidadãos e cidadãs liberdade religiosa, proteção aos locais de culto, o direito de se reunirem pacificamente para adorar a Deus ou para praticar qualquer culto religioso. O direito a ter os seus símbolos, como as imagens de esculturas, como os utensílios que nós utilizamos para a celebração da ceia, ou o óleo para ungir os enfermos, respeitado, protegido. Amém, irmãos? Então, o Estado é laico, o Estado não se mistura com a igreja, mas as leis do Brasil traçam essa garantia. Ninguém pode chegar aqui e falar, fecha essa porta. Nem autoridade, nem prefeito, nem polícia, nem juiz. É óbvio que com o devido processo legal pode até acontecer alguma coisa, mas sem o devido processo legal, ninguém pode chegar, eu sou o delegado aqui, é para vocês encerrar esse culto agora. Não, isso não existe. A lei brasileira dá garantias para as religiões, para as igrejas, enfim. Agora, no nosso próprio país, os irmãos sabem, houve um tempo que não havia essa separação. Tanto que, por exemplo, o casamento válido era o casamento feito pela Igreja Católica. A própria Igreja Católica tinha o controle de propriedades, o controle de terras, enfim. Ontem eu li uma história muito assim impactante, que um dos nossos missionários que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Gunnar Wingren. Os irmãos encontram na harpa cristã vários hinos que são de autoria de Frida Wingren. Normalmente vem com F.V. Depois você vai lá no índice dos autores e encontra o nome de Frida Wingren, que foi a esposa do Gunnar Wingren, que veio para o Brasil juntamente com Daniel Berg e fundaram a Assembleia de Deus no ano de 1911, ou 1910, 11, em Belém do Pará. E quando Gunnar Wingren foi para o estado das Alagoas, evangelizar, fundar a igreja em Maceió, uma filha dele enfermou e morreu, uma criança aí de aproximadamente 6 anos. E não permitiram, porque todos os cemitérios no Brasil eram confessionais, eram da Igreja Católica.
E não se enterrava no cemitério da Igreja Católica quem se suicidava, prostitutas, escravos e pessoas que não eram batizadas, pagãos. E não permitiram que a família, enterrasse a criança em nenhum cemitério lá na capital de Maceió. Ele teve que levar a criança para uma outra cidade onde se permitia o enterro em um cemitério em Penedo, no estado de Alagoas. E ele voltou muito entristecido, além de ter perdido a filha, e ficou lá no quarto chorando. E nessa oportunidade, a irmã Frida escreveu o hino 126. Alguém tem harpa cristã aí? 126. Quando as flores da terra fenecem, as do céu começam a brilhar. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Há uma outra parte neste hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu ouviu-se a doce harmonia. É muito lindo este hino. Então, queridos irmãos, o Estado brasileiro passou por esta situação. Em alguns lugares criaram o cemitério dos protestantes. É incrível que em São Paulo foi criado o cemitério dos protestantes, e quase todos os cemitérios lá de São Paulo pertencem ao cemitério dos protestantes, porque foi criado um cemitério antigo dos protestantes, mas depois esse cemitério ele foi comprando outras áreas. Eu fui verificar há pouco tempo, praticamente todos os cemitérios de São Paulo são de propriedade do cemitério dos protestantes. É incrível. Vamos para o ponto número 3. Como o cristão deve lidar com a política? O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir com temor a Deus a sua atuação política. Olha, irmãos, se nessa igreja ou em qualquer outra igreja que vocês forem, vocês encontrarem algum pastor, alguém pedindo alguma coisa para político, por favor, saia dessa igreja. Pedindo instrumento musical, pedindo saco de cimento, pedindo forro para a igreja, pedindo guitarra, pedindo emprego, pedindo... O que mais que pede para político? O que tem que pedir para o político olha, eu quero leis justas, hein? Se você não fizer leis justas, eu vou contar para todo mundo. Ninguém da minha família vai votar para você. Ninguém da minha igreja vai votar para você. Amém, irmãos? Agora, pedir... arruma um emprego. Se você entra lá, se arruma um emprego, um carguinho, arruma um cargo lá para mim. Um cargo de assessor. Um assessor de nada. Só o cargo. Não, pode ser um salário mínimo, sendo um cargo. E tem muito pastor que tem filho, genro, nora, neto, colocado em cargo de assessor de nada. Que Deus tenha misericórdia. Se vocês forem numa igreja dessa, já pergunta. Aqui tem gente com cargo de assessor de nada? Tem. Então, sai dela, povo meu. O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem. Olha, irmãos, uma certa vez eu fui assim político durante alguns anos. Olha, eu confesso aos irmãos, assim, eu cheguei, eu tinha muitos votos na zona do Baixo Meretrício, na ZBM, zona onde ficam as mulheres de vida fácil. Porque as mulheres iam lá no posto de saúde, queriam cobrar delas para fazer exame de saúde, que tem que fazer exame periodicamente de saúde. Eu era vereador lá na cidade, e as mulheres, vou falar lá com o Flausilino, hein?
A polícia prendia para, os irmãos sabem, eu vou falar lá com o Flausilino. E falava, eu ia lá com o advogado e resolvia o problema. Eu nunca fui lá, graças a Deus, nunca fui lá na ZBM. Fui só uma vez lá com um juiz, o promotor, eles chegaram lá na cidade, queriam conhecer a zona do Baixo Meretrício. Aí eu entrei na viatura, no carro do fórum, e fui lá com eles para conhecer lá onde era a zona do Baixo Meretrício. Mas tinha todos os políticos que frequentavam a zona, 0 voto para eles. Para mim, todas votavam para mim. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma conduta correta. E o pior é que esses pastores, muitos, não são poucos não, muitos, vende o voto fechado da igreja, o voto fechado da denominação, mas é igual aqueles que falam, olha, que o pastor Paulo, aquela tradução lá realmente que vende a avó. Está nesse grupo que vende a mãe, vende a avó. Até tem um político muito famoso aqui de São Paulo que falava assim, olha, esse daí ele vende a mãe, só que ele vende a mãe, mas não entrega. Então, queridos irmãos, o cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir com temor a Deus a sua atuação política. Primeiro, o perigo da politicagem. Os dicionários em geral conceituam politicagem como política reles e mesquinha de interesses pessoais. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito, primeiro, o evangelho e colocar em descrédito a igreja. Assim, os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber o apoio nem o voto da igreja. No cristianismo primitivo, a igreja em Corinto foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Amém, irmãos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Os irmãos não fiquem impressionados porque político vem na igreja e fala, meus irmãos, não sei o que lá. Não fiquem impressionados porque político vem na igreja. Quem quer aceitar Jesus, ele é o primeiro que levanta a mão. Os irmãos não fiquem impressionados com isso porque político vem na igreja. Olha, eu quero que os irmãos orem por mim. Porque da mesma forma que ele vem na igreja e pede oração, ele vai lá no centro de macumba. Ele vai lá no terreiro do candomblé. Ele vai em qualquer outro lugar e recebe um passe, recebe uma oração, recebe uma reza. Os irmãos não fiquem impressionados. O político tal foi lá na igreja e levantou a mão, aceitou Jesus, oh glória a Deus. O que é isso? O que é isso? Vamos ser inteligentes, irmãos. Amém? Fica quieto, não abre a boca. Não dá glória a Deus. Meus irmãos, tem uns até que falam em línguas estranhas, falam em outras línguas, faz aviãozinho. Que é isso? Vamos ser inteligentes. O povo de Deus é um povo, conforme nós falamos no início dessa escola dominical, é um povo capacitado, é um povo preparado, é um povo aperfeiçoado, são santos. Sabeis tudo. A palavra de Deus está dentro de vocês. Tendes a unção do alto. Amém, irmãos? Vamos nos comportar sabiamente, com sabedoria, com os de dentro, mas também com os de fora. Agora, porque chega e fala, meus irmãos, não sei o que lá, oh glória a Deus, oh aleluia, oh línguas estranhas, o que é isso? Como delimitar a atuação da igreja? Antes de lermos esse tópico, gostaria de salientar, vamos ver isso, como delimitar a atuação da igreja.
Nós não podemos ter conclusões generalizantes. Isso é um outro perigo. Não podemos generalizar tudo. Tem maus políticos? Tem maus políticos. Tem políticos de mãos dadas com a corrupção? Muitos políticos. Agora, não podemos generalizar. Amém, irmãos? Eu até estava pensando. Há pouco tempo tinha uma eleição que era uma eleição da nossa própria denominação. Uma eleição da nossa igreja. E tinha mais de um candidato. E eu falei para alguns pastores, que era uma eleição que pastores votariam. Eu falei, escreve o nome do pastor, não precisa profecia. Nesse caso não precisa nem oração. Escreve o nome do pastor tal, no Google, e escreve corrupção. Escreve o nome do pastor tal, e escreve corrupção, ou polícia. E daí, você não precisa nem orar, não precisa profecia, não precisa ler a Bíblia, não precisa nada. O Google vai falar para você quem é um e quem é outro. O mesmo nós podemos fazer com todos os candidatos. Escreve o nome dele no Google e escreve algumas palavrinhas do tipo roubo, desvio, corrupção. Que mais? Que outras palavras a gente pode escrever? Polícia. Que mais? Corrupção. Existem muitas palavras, né? Desvios de verbas, engano. O Espírito Santo vai mostrar as palavras que a gente deve escrever. É muito simples, não precisa nem tanta oração. É claro que eu estou usando uma hipérbole, né? Que é uma figura de linguagem que você exagera para chegar a um objetivo. É claro que nós não fazemos nada sem oração. E até uma vez eu escrevi um artigo que esse é o tipo de oração que nós temos que fazer de joelhos dobrados e olhos abertos. A maior parte das orações nós fechamos os olhos, mas a oração para voto tem que ser de joelhos dobrados e olhos abertos. Bem abertos. Amém, irmãos? Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. Amém, irmãos? O púlpito da igreja é lugar para profecia. Se uma hora eu fraquejar e chamar um político para vir aqui fazer uma exposição no púlpito da igreja, os irmãos me ajudem, viu? Amém? Tem isso. Os irmãos me ajudem. É verdade que a igreja precisa de conscientização política, mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas. Conscientização política é uma coisa, campanha política é outra. Esta não cabe no espaço de culto do corpo de Cristo. Nesse sentido, a conscientização política da igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sob a ética cristã. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. É o texto indicado aí em Isaías capítulo 5 e versículo 20. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado. Hoje, na atualidade, existem alguns partidos que eram partidos comunistas e que mudaram de nome. Mas a sua ideologia, os seus estatutos são os mesmos da origem. Os irmãos sabiam disso? Vários partidos no Brasil mudaram de nome. Eles eram lá do passado, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista não sei o que lá, Partido Comunista não sei o que lá, aí pegaram e mudaram de nome. Mas
o estatuto desse partido, a ideologia desse partido, toda a busca desse partido é do comunismo. O comunismo seria bom. O comunismo lá da igreja primitiva é maravilhoso. Vendiam as propriedades, tinham tudo em comum. Agora, o comunismo de Marx é ateu. A fé tem que ser eliminada. Então, queridos irmãos, joelhos dobrados e olhos abertos. Amém? É. Bom, número 3. Ajustando o foco da igreja. O povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. Nós não podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança nas decisões políticas. Nós precisamos entender que o governo ou o Estado não pode nos salvar. Só Jesus salva. Amém, irmãos? Enquanto Cristo não implantar o seu governo aqui, juntamente com a igreja, porque nós reinaremos com Ele, os irmãos podem se preparar para exercer funções de governo no governo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Oh, amém. É que lá no governo de Cristo, amém, o governo de Cristo vai ser um governo teocrático. Teocrático. Houve um governo teocrático em Israel. Amém. Agora, no governo de Cristo, que vai ser implantado no milênio, houve um governo teocrático em Israel. E Deus falou, olha, vai ser tão bom que as nações vão querer imitar Israel. Mas Israel falhou. Os irmãos que fizeram o discipulado, tem e nós vamos voltar depois com o discipulado, agora a partir do próximo trimestre. Uma das primeiras lições, não é isso, Luciano, daquela nova lição, é quando Israel falhou. Porque Deus havia criado, a partir de um homem, a partir de Abraão, Deus falou, vou criar uma nação. E essa nação será um exemplo, porque o próprio Deus governava a nação, irmãos. Vai ser um exemplo para os gentios. Todo mundo vai querer copiar. Todo mundo vai querer se filiar a essa nação. Mas, lamentavelmente, Israel falhou. Então, o crente não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. Agora, tem uma coisa, irmãos. Nós nunca lemos no Novo Testamento sobre Jesus ou sobre os apóstolos ensinando os crentes, os discípulos, para que reformassem o mundo das suas práticas idólatras, das suas práticas imorais, através do governo. Até teve gente partidária que seguiu a Cristo, que tinha partidarismo, mas ele não levou a ideologia do partido dele. Não é isto? Os zelotes. Não levou a ideologia do partido dele. Jesus nunca falou, vamos ouvir agora a doutrina dos zelotes, com a palavra Simão, para fazer uma exposição. Não. Nós não lemos no Novo Testamento, assim como os apóstolos,
nunca convidar os crentes a demonstrar desobediência civil, a protestar contra o Império Romano. Em vez disso, os apóstolos ordenaram aos cristãos do primeiro século para proclamar o Evangelho, para viver vidas que fossem exemplo, vidas que transmitissem o bom cheiro de Cristo, tanto para os salvos, como também para os perdidos. Vamos voltar ao nosso comentário. As lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. O avivamento liderado por John Wesley, 1703 a 1791, trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. Amém, irmãos? Não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. Quando a mensagem de arrependimento for pregada ao mundo, então vidas serão transformadas. O Espírito Santo terá liberdade para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrem na mesma proporção, a nossa nação sofre transformações espirituais e sociais. Porque, irmãos, homens e mulheres nascidos de novo, transformados pelo Espírito Santo, vivendo como novas criaturas, como professores, ocupando posições como professores, como policiais, como juízes, como banqueiros, como bancários, como operários, como políticos, enfim. Se são homens e mulheres nascidos de novo, eles falam e eles andam e eles agem segundo o Espírito e não segundo a carne. Seja na política, seja no governo, seja na indústria, seja onde quer que for. Porque um professor que é crente, ou um funcionário público que é crente, como os irmãos sabem, no serviço público, você pode dar tantas faltas abonadas. Talvez o pastor Paulo possa até explicar isso melhor do que eu. Pode dar tantas faltas abonadas que você nem precisa levar atestado nem nada. Você só precisa falar, olha, eu precisei faltar porque eu fui fazer tal coisa. Agora, os motivos por faltas abonadas são motivos previstos na lei. Então a pessoa tem que mentir e falar, eu estou dando essa falta abonada por tal motivo. Mas não foi aquilo, ela foi fazer compra no shopping. Ela quis ficar em casa fazendo algum outro trabalho de casa. Mas como ela acha que tem direito a tantas faltas abonadas, então ela vai mentir que ficou fazendo tal coisa, porque não precisa levar comprovante, não precisa levar nada, é só a palavra dela, então ela vai mentir. Agora, depois ela não quer que o político rouba o dinheiro da merenda. Essa pessoa vai para o inferno. Olha, pode ir. Pode ir. Chegar no inferno, mas por que ela foi no inferno? Porque ela mentiu. E a Bíblia diz, lá tem um rol, lá em Apocalipse, eu tenho medo de ler isso aqui. Fora. Um rol de pessoas que ficarão do lado de fora. Inclusive os mentirosos. E o mentiroso não está no final, não. Está logo no começo. Porque se tivesse lá no final, né? Não, está muito longe. Alguém encontra onde é, por favor. Esse rol. É lá para o final, lá nos últimos. Fora ficarão os mentirosos. Capítulo 22. E ficarão de fora os cães. Os cães são maus obreiros. Não são os cachorros. Cachorro vai para o céu. Não vai porque está aqui em Apocalipse. Não. Aqui está falando os cães. Não são os dogs. São os maus obreiros. Os maus pastores. Ficarão de fora. Mas era pastor. Ficarão de fora.
É melhor não ser pastor do que ser pastor ou ser obreiro e ser um mau pastor ou um mau obreiro, porque ficarão de fora os maus pastores, os maus presbíteros, os maus diáconos, os maus obreiros, os maus regentes de coral, os maus professores da escola dominical, ficarão de fora. Ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros. Meu Deus do céu. Feiticeiro. Feiticeiro não é só quem está lá no centro batendo o tambor, não, e recebendo o santo, entre aspas. Feiticeiro não é só o que vai lá no cemitério enterrar uma macumba, ou lá na mata, ou lá na cachoeira. Feiticeiro é o que dobra o joelho também e ora: Senhor, pesa a mão sobre fulano de tal. Que pede o mal. Orações de feitiçaria. A Bíblia trata disso aí. Meu Deus, tem misericórdia. Ai, ai, ai. Os que se prostituem, tanto física como espiritualmente. Os homicidas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tenho o maior medo disso aqui, irmãos. É melhor a gente não ler isso aqui. A mãe do Adriano, que congregou aqui com a gente, ela dizia que quem não lê a Bíblia entra no inferno de olho fechado. Agora, quem lê a Bíblia entra no inferno de olho aberto. E a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é o quê? É o quê? Homicida. Ué, mas nunca matei ninguém. Por que você... Olha, você vai ficar aqui, não é no purgatório, não. Que fosse no purgatório era bom. Porque no purgatório, de acordo com a doutrina católica, a pessoa ficaria um tempo, depois sairia. Mas a Bíblia não fala em purgatório. A Bíblia só fala em céu ou inferno. Não tem um intermediário, um purgatório. E após a morte segue-se o juízo. Se fosse o purgatório, estava bom. Ficava lá, sei lá, uns 200 anos, 300 anos, uns 3.000 anos. E depois ficava o resto lá no céu. Bom demais. Por que você... Não, mas eu estou aqui no inferno por quê? Porque é homicida. Homicida? Nunca matei ninguém? Eu, homicida? Homicida. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Mas tem uma outra lista também. E nessa outra lista os mentirosos começam já no começo. Então, queridos irmãos, homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo, eles vão falar como novas criaturas, andar como novas criaturas, eles vão andar no Espírito e não segundo a carne. Eles não vão andar com enganos, eles não vão aceitar o engano, eles não vão aproveitar o engano, porque eles vão ter algum tipo de vantagem no engano. Eu tenho uma grande admiração por Abraão, porque quando Sara morreu, Abraão, como ele era estrangeiro, ele não podia ter propriedade, Abraão foi comprar um lugar para enterrar a Sara. E ele chegou para os homens daquela cidade e disse: como vocês sabem, a minha esposa morreu e eu preciso de um lugar para enterrar a Sara. E os homens da cidade falaram: Abraão, você é um servo do Deus Altíssimo, você entre nós é um príncipe, escolha onde você quiser e enterre a sua defunta. De graça. A Bíblia diz que Abraão se humilhou. Abraão implorou. Abraão não aceitou levar vantagem naquela terra. E na presença de todos, ele pegou o dinheiro, pesou o dinheiro e comprou um campo. O campo de Macpela. Ele enterrou Sara, Raquel foi enterrada ali. Oh, glória a Deus! 400 anos depois, quando o povo veio do Egito, o primeiro lugar que eles botaram o pé foi naquela terra que Abraão pagou. Não aceite vantagem, porque às vezes a vantagem é prejuízo. A vantagem é um engano, é um laço do inimigo. Amém, irmãos? Não aceite vantagem. Não, Deus que preparou. Deus coisa nenhuma. Foi o diabo que se transfigurou
em um ministro de justiça, em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz, e os demônios se transfiguram em ministros da justiça, com palavras bonitas, com propostas éticas. Olha, queridos irmãos, nós precisamos de discernimento espiritual. Agora, o crente, seja onde for, ele é luz, ele é sal, ele é a carta escrita por dentro e por fora, ele é o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? Conclusão: diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por que então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Não somente em governos, mas em todos esses órgãos da sociedade organizada, como nós falamos no início dessa escola dominical, que serve de conexão, de elo, de ligação dos cidadãos, das cidadãs, com as forças organizadas da política governamental, da política industrial, da política profissional, da política comercial, da política empresarial. Vamos ocupar esses espaços, irmãos, e vamos orar. Amém? Oração e ação. Bendito seja o Senhor. Agora não vamos entrar nessa generalidade. Política é do diabo. Não, política não é do diabo. A politicagem é do diabo. Os políticos que pendem para a politicagem também são de Satanás. Agora, a política, ela é estabelecida para o bem. Não é para o mal. É para o bem. As leis são justas e a Bíblia tem uma palavra muito grave. Ai daqueles que decretam leis injustas. Ai é uma palavra de condenação. Ai é uma palavra de dor. E a Bíblia é explícita. Então, se você é uma pessoa que baixa uma ordem de serviço na sua empresa, que baixa um decreto, que apresenta um projeto de lei, que subscreve numa subscrição pública um projeto de lei, temos que ter cuidado antes de pôr a sua assinatura ali, antes de escrever, porque a Bíblia diz: ai daqueles que decretam leis injustas. Fiquemos de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor, nós temos olhado para esta lição, este comentário, e também para os textos bíblicos indicados na nossa lição, e temos compreendido, Senhor, que há um projeto da tua parte para o bem-estar dos teus filhos, para o bem-estar da sociedade em geral. Todos foram criados por ti e são sustentados por ti, porque é o Senhor quem dá o oxigênio, o calor, o frio e todas as estações. É o Senhor, e pelo teu próprio poder, que faz com que a semente germine, que haja a produção
de grãos, de raízes e de frutos, que haja a produção de animais e de tudo quanto serve de equilíbrio para o meio ambiente e também de sustento para o gênero humano e todas as espécies animais, sejam répteis, peixes, enfim, tudo é sustentado pelo teu poder. Nós reconhecemos e proclamamos o teu domínio sobre todas as coisas e reconhecemos que o Senhor tem a mente dos homens nas tuas mãos e para onde o Senhor quer, o Senhor os inclina. Então nós elevamos esta oração a Ti, em favor desta cidade, das suas autoridades, as autoridades administrativas, as autoridades policiais, as autoridades judiciárias, as autoridades educacionais, nas universidades, nas escolas, os professores, as professoras, desde, Senhor, o ensino maternal até o ensino superior e pós-superior, pedindo, Senhor, que haja uma manifestação da Tua glória. Oh, aleluia! Que se manifeste, Senhor, em todos os lugares, Senhor, o Teu conhecimento, a Tua graça. Oh, aleluia! Pedimos que o Senhor levante homens e mulheres dentre os Teus salvos, dentre os Teus eleitos, que o Senhor levante homens e mulheres para que ocupem posições, Senhor, de liderança em nossa sociedade, na indústria, no comércio, nos serviços. Ó Senhor Jesus, levanta, Senhor, entre os Teus servos, desperta e também para ocuparem, Senhor, lugares nas câmaras legislativas, nos parlamentos, na administração pública, homens que tenham temor a Deus e que tenham temor aos homens também. Ó Senhor Jesus, nós oramos pela santificação das nossas instituições, pela purificação, Senhor, das nossas instituições em todos os níveis. Ó Senhor, mesmo nas instituições particulares, a Tua palavra diz que o Senhor remove os ímpios e até mesmo tira a economia dos ímpios para colocá-la nas mãos dos Teus santos. Ó Senhor, nós estamos orando e estamos pedindo uma intervenção divina em nosso país, em nossa nação, em nossa cidade, em nossa igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e por fé Te agradecemos. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Glória a Deus.